Vocês viram o sistema novo, né? Lá tá mais bonitinho. A trilha tá mais enxuta. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar isso também. Eu acho que a gente vai ter tempo ainda nessa aula para falar sobre isso. A trilha tá bem enxutinha agora. Aquelas questões lá não são mais obrigatórias. Eu tô ótimo, Edson, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela. Ai. Eu tenho uma notícia para vocês. Em tese, essa seria a minha última disciplina com vocês, né? Sim, é. Não é mais. Eu assumi a disciplina de controle físico-químico de medicamentos. Então vocês vão me pegar lá no 7º semestre, eu acho. Tá 7º ou ótimo, não 8º. tem problema. Que infelizmente, para mim é uma alegria, mas para vocês, eu vou dizer, ser sincero, é uma infelicidade, porque foi no lugar do professor Felipe que saiu. Mas saiu para ganhar mais, então tá tudo beleza. E ali é referência. Deixa eu só fazer Mas aqui um negócio. o outro professor também que entrou, Bruno, que pegou alguma disciplina dele também, O ele Yuri. dá um show, viu? Gostei muito Não, ele da é aula muito bom. dele. Ele é a Muito indicação bom do mesmo. Felipe, rapaz. Ele é a indicação do Muito Felipe. bom. Foi excelente a aula. Professor Yuri, pelo que eu conversei com ele até agora, eu não conheço, mas aparentemente se a garante. Pronto. Bora lá. Deixa eu voltar aqui só para... Volte meu celular. Volte. Pronto. Beleza. Vocês estão vendo... Oh, Deus. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Essa aqui. Pronto. Bora lá. E aí, Assis, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, certo? O lockdown está de volta, ainda está entre nós. Eu acho que ele nem sai mais, mas ele vai continuar aqui. No dia que acabar essa pandemia, eu mudo o nome dele. Vou botar Coronavac, talvez. E aí, professor, beleza? Vamos estudar o que hoje? Ei, Felipe, tudo bem? Introdução à análise quantitativa. Certo? Essa primeira aula eu vou só introduzir a questão da análise quantitativa, mas entenda, análise quantitativa não é o foco da disciplina. O foco são as técnicas. Agora, análise quantitativa a gente vai usar em todas elas. Porque todas as técnicas que vocês vão ver nessa disciplina, se não todas, a grande maioria, são de análise quantitativa. São de análise onde você vai ter resultados numéricos, onde você vai ter que fazer algum tipo de tratamento de dado. Certo? Bom, primeira aula aí é sempre introdução. Mas é claro, ou vocês querem que eu comece falando do processo de nucleação da formação de cristais aplicado à análise gravimétrica. Se vocês quiserem, eu posso começar falando disso. O que, é que vocês acham? Ou faço só a introdução mesmo hoje? Não, pode ir na introdução mesmo. Pois é, então vamos introduzir a disciplina. Primeira coisa, vamos dar só uma lembrada aí, puxada na memória, para entender a diferença que tem. Deixa eu puxar aqui o marca-texto, que eu gostei do marca-texto, cara, não sei o que eu nunca usei antes. Entre análise quantitativa e análise qualitativa e análise quantitativa. Vamos dar uma olhada aqui nessas duas tipos de análise, beleza? Na análise qualitativa, galera, vamos lembrar, qual era o foco? O foco era o quê? Observar alguma característica do objeto de modo a separá-lo ou identificá-lo. Na análise qualitativa, eu tenho esse foco aqui, ó. Separar e identificar. Eu não estou interessado em quantificar, em saber quantidades. Eu quero só saber se existe. Por exemplo, eu tenho uma soluçãozinha que eu tenho uma mistura A, uma substância A, uma substância B e uma substância C, certo?
e eu vou analisá-las qualitativamente. Eu vou procurar propriedades organolépticas, eu vou procurar propriedades onde eu vou usar meus 5 sentidos, ou alguma técnica específica que diferencia por tipo, certo? Por característica. Por exemplo, a cor. Vamos lá. A substância vermelha, a substância A, ela é vermelha. Então eu posso separá-la pela cor. Qual é a cor da substância B? Verde. E a da C? É roxa. Eu consigo ou não consigo discriminar as substâncias pela cor? E a forma? A substância A é o quê? É um círculo. E a B? É uma estrela. E a C? É um quadrado. E a solubilidade? Agora é uma propriedade química. Eu consigo qualificar um soluto, uma substância pela solubilidade? Vamos ver, se eu agitar isso aqui, a substância A se dissolve. A substância B e a substância C não se dissolve. Isso quer dizer o quê? Que A é solúvel, B e C não são solúveis. Se agora eu pegar essas duas substâncias e filtrar essa solução, eu vou ou não vou separar a substância A da substância B e C? Então, ó, análise qualitativa, separação e identificação. Tranquilo para vocês nesse conceito? Vocês viram isso em analítica 1. E na análise quantitativa? A ideia é quantificar, determinar valores. Vamos pegar o mesmo Becker lá com as 3 substâncias. Uma das principais análises quantitativas é a determinação de concentração, por exemplo. Eu quero saber, eu vou lá e separo a substância A, separo a substância B e separo a substância C. Separei as 3, certo? Usei métodos de separação para isso. Aqui na solução eu tinha 100 ml. Aí o que é que eu percebi? Que a substância A tinha 3 mols dela. Eu botei 3 aqui, mas eram 3 mols, por exemplo. Ou 3 gramas. 3 gramas. A substância B, ou seja, se for 3 gramas, cada bolinha dessa for 1 grama, como é que é a forma da concentração, galera? Vamos lembrar. Concentração é a massa dividida pelo volume. 3 dividido por 100, tu vai ter 3 gramas por 100 ml. Ou seja, a substância A, quando estava aqui dentro, ela estava numa concentração de 3 gramas da substância A por 100 ml de solução. A substância B tem 2 gramas. Então é 2 gramas por 100 ml ou 0,02 gramas por ml. E a substância C só tinha 1 grama. 1 grama por 100 ml, 0,01 gramas por ml. Beleza? Concentraçãozinha básica, isso é uma análise quantitativa. Professor, só existe concentração para determinação de análise quantitativa? Não. Você pode usar a quantidade de luz absorvida, você pode usar desvio óptico, você pode usar intensidade vibracional, você pode usar uma pá de coisas. Contanto que sejam números que quantifiquem, que te indiquem quantidade, você está falando de uma análise quantitativa. É só lembrar do nome. Quantitativo lembra quantidade. E qualitativo lembra qualidade. Beleza? Beleza. Pelo título da aula, Introdução à Análise Quantitativa, bem aqui em cima. O assunto aqui vai ser essa tal de análise quantitativa. Menino esperto. É isso aí. Antes de começar, só por desencargo de consciência, onde é que eu vou usar isso na minha profissão? Onde é que vocês, futuros farmacêuticos, vão utilizar análise quantitativa? Ou química analítica, tá bom? Vai por fora, meu filho. Bora lá. Determinação de teor de medicamento. Controle de qualidade, você precisa determinar a teor de comprimido, por exemplo, para saber se ele está dentro do requisitado pela Anvisa. Vamos lá, a Anvisa está em pauta porque vacina. As vacinas que chegaram, elas estão passando por controle de qualidade, para saber como é que está a concentração dos ativos da vacina. Como é que você faz isso? Saber se tem droga em algo, Paloma, é qualitativo.
Saber quanto tem de droga em algo é quantitativo, entendeu? Então, o teor tem a ver com quantidade. Por exemplo, é apreendida uma carga de maconha, certo? Essa maconha aqui veio lá da Colômbia, de uma plantação do Pablo Escobar. Top! Ela vai ter o quê? Uma elevada concentração de THC. Ela vai ter um alto teor de THC. Mas também foi encontrada outra carga de maconha. Aonde? Lá no Pirambu, aqui em Fortaleza. Cheia de mistura. Deve ter bosta de jumenta aqui dentro. Tem um monte de porqueira. Ela vai ter um baixo teor de THC. Como é que eu sei isso? Análise qualitativa. Beleza? O que é que vocês vão aplicar também? Controle de qualidade de substâncias farmacológicas. Você está numa empresa que produz dipirona. Como é que tem? Qual é a quantidade de substância farmacológica naquele comprimido? Está aprovado? Está dentro do padrão? Não está dentro do padrão? Pré-formulação, formulação e desenvolvimento de medicamentos. Quanto é que eu tenho que usar de fármaco para pré-formular? Qual é a quantidade ideal? Qual é a porcentagem fármaco ativo? Fármaco e recipiente. Análise instrumentais de identificação e quantificação de fármacos. Aprender a usar um espectrofotômetro para poder fazer teor de ácido acetil salicílico com espectrofotometria de UV visível. Saber identificar um fármaco por espectroscopia de infravermelho. Saber identificar e quantificar um fármaco por cromatografia líquida de alta eficiência, CLAI, que é o HPLC. Preparo, controle de qualidade e formação de medicamentos manipulados. Tudo isso. Isso, meu amigo, é o que eu lembrei de cabeça quando eu estava preparando a aula. Tem mais, beleza? Tem muito mais aplicações. Certo. Mas como tudo começa pelo começo, a gente pode dividir a análise em dois grupos, que são os métodos de análise clássicos e os métodos de análise instrumentais. Clássicos e instrumentais. Certo? Os métodos clássicos são ideais para análises esporádicas, de baixo custo, têm fácil aparelhagem e são realizadas macroanálises. O que é uma macroanálise? É uma análise de substâncias grandes, em quantidades elevadas. E os métodos instrumentais são ideais para testes de rotina, possuem um custo mais elevado, pessoal treinado, análise de traços, necessita calibração do aparelho, grande aplicação na indústria. Que é um exemplo bacana, coronavírus. Beleza que não é feita por método clássico, mas a primeira vez que identificaram o coronavírus foi até que no Brasil, quando quebraram o DNA dele. Vocês lembram disso, né? Saiu no jornal e tudo. Brasileira, primeira a determinar a genética do coronavírus, fazer o traço da genética dele, não foi isso? Ela teve um trabalho medonho para fazer isso, certo? Só que também é possível agora já fazer por uma técnica instrumental, que é o nosso exame do PCR, que vai detectar a carga viral. Isso você faz 20, 30, 40 por dia, que é uma análise de rotina, certo? Aí, entre os métodos clássicos e instrumentais, temos dois tipos. A gente pode separar, né? Os clássicos, os principais, química, tá bom? Métodos de gravimetria, que tem a ver com peso. Eu fiz uma introdução sobre isso. Foi a última disciplina que eu passei para vocês no semestre passado. Análise gravimétrica e análise volumétrica. E a volumetria. Vamos lembrar que a gravimetria vai usar o peso, a massa das amostras, o nome dela tem até a ver um pouco com isso, que é gravidade, parece com gravidade, gravidade lembra peso. E volumetria, não preciso nem dizer com o que é que parece o volume de volumetria, né? É volume. Beleza? Então são variações do volume. São os métodos clássicos. Aparelhagem baratinha, lá no laboratório a gente tem. Se vocês quebrarem uma bureta, não tem bucho lá no laboratório. Agora quebra o espectrofotômetro, aí vocês me lascam como professor. Certo? Análises instrumentais são baseadas em propriedades físicas ou químicas. Por exemplo, absorve ou não absorve luz? Emite radiação ou não emite radiação? Beleza? Aí você tem os tipos eletroanalítico, que você pode estar analisando utilizando equipamentos elétricos, voltametria, potenciometria.
certo? O pH-gâmetro é um tipo de equipamento eletroanalítico, certo? O espectrométrico, que vai pegar o espectro atômico, que vai ver as cores, vai ver as absorções, as vibrações da energia eletromagnética. E o cromatógrafo, que tem a função de separar, né? Que é o HPLC e a cromatografia em colunas. Aí aqui, né? Eletrônica de propriedades elétricas, propriedades ópticas, propriedades diversas. Não se preocupem não, que isso aqui é tudo para P2. Isso aqui é tudo para P2. A P1 é só isso aqui, ó. Na verdade é só isso aqui. E um pouquinho desse aqui de cima. Beleza. Tem o clássico e tem o instrumental. Mas como é que eu vou saber qual que eu uso? Boa pergunta. Depende do que você quer saber. A precisão com que você quer saber e a quantidade da amostra que você tem para analisar. Beleza? Vai usar método clássico instrumental, depende disso. Os métodos clássicos, pessoal, precisam de uma quantidade significativa de analito. Eu tenho que descobrir qual é o atalho para o marca-texto. Deixa eu... ver isso. Peraí. Deixa eu abrir aqui o marca-texto, é que eu não sei o atalho dele. Ctrl T, Ctrl E, Ctrl W, Ctrl Q, Ctrl A, Ctrl Y, Ctrl I, Ctrl O. Oi? Ctrl I, Ctrl I. Pronto. Não. Quantidade significativa de analito. Certo? Eu tenho que ter amostras que tem mais de 1%. Isso quer dizer o quê? Que está aqui a minha mistura. Eu tenho que ter uma grande quantidade de substância a ser analisada. Porque senão ele não pega. Porque ele tem um limite de detecção muito alto. Certo? Enquanto que os instrumentais conseguem analisar até traços. Os métodos clássicos normalmente são mais demorados e trabalhosos. Se você pensar numa análise gravimétrica, ela demora em torno de 4 a 5 horas para ser feita. Uma titulação que vocês vão cansar de fazer, vocês ainda demoram. Se fossem fazer em triplicata, pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora, sem contar o preparo de soluções. Certo? Enquanto que os instrumentais são mais rápidos e exigem menos esforço. Por isso, o clássico é mais comum em análises esporádicas. Por exemplo, tem uma amostra nova, eu quero fazer um teste uma vez para identificar alguma coisa. Aí eu vou usar um método clássico, eu posso usar. Agora, em análise de rotina, que você vai diariamente, várias vezes por dia, os métodos instrumentais são mais recomendados. Certo? Em contrapartida, os métodos clássicos são, em gerais, mais baratos e não necessitam de treinamento avançado. Treinamento específico e nem equipamento avançado. Já o método instrumental precisa dos dois. Em uma aula, eu consigo ensinar vocês a utilizar uma bureta para fazer uma titulação. Agora, eu não consigo ensinar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre espectrofotometria, sobre como usar um espectrofotômetro. Beleza? Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido. Como é que está aí? Excelente, Bruno. Beleza. Tá certo. Mas considerando o mesmo método, instrumental ou clássico, como é que eu vou definir qual é a melhor entre as técnicas? Como é que eu vou saber se é melhor usar o instrumental ou o clássico? Nesse ponto, existem algumas características que vale a pena ser observadas. Certo? O que é que ele está dizendo aqui? Eu acho que essa pergunta foi confusa. Entre os métodos instrumentais, quais são os melhores? E entre os métodos clássicos, quais são os melhores? Qual que eu vou usar para aquela análise? Essas características, galera, que existem para todos os métodos, seja para o clássico, seja para o instrumental, que é a especificidade, a sensibilidade do método, além da exatidão e da precisão. O que é a especificidade? Ela está relacionada com a capacidade que o método tem em determinar especificamente o analito de interesse, apresentando o mínimo de falsos positivos possíveis. O que é que esse texto tão grande significa, professor do meu coração? Significa o seguinte. Olha esse teste aqui que é feito para a determinação de cocaína.
Você está lá no CSI Fortaleza. Aí você chega lá e recebe uma amostra de um pó branco. Aí você joga lá o tiocianato de cobalto, que é um reagente que na presença de cocaína ele fica nessa cozinha bonita aqui, azulada. O problema é, se esse pozinho branco for prometazina ou se esse pozinho branco for lidocaína, ele também vai ficar azul. Aí tu vai lá e prende o cara. Tá preso, você tem cocaína, mas o cara só estava com lidocaína. Por que diabos ele estava com lidocaína? Eu não sei, mas ele estava. Ou seja, é possível ter falsos positivos. Então, esse não é um teste tão específico. Ele tem baixa especificidade. Beleza? Mas ele é usado. Porque o cara ficou azul. Epa, doutorzinho. Vamos lá para fazer um teste mais específico e saber se é cocaína mesmo. Porque se ficar roxo é fermento ou leite em pó. E se ficar vermelho pode ser qualquer um desses três aqui. Beleza? Tem alguém perguntando se vai ter aula minha hoje. Deixa eu só responder aqui, galera. Rapidez. Porque eu vou te dizer, se for aluno dessa turma, eu vou dar umas porradas. Boa noite, professor. Vai ter aula sua hoje? Vai sim, tá tendo aula agora. Química analítica aplicada à farmácia. O link você acessa se você for dessa disciplina pelo AVA, tá bom? Bruno, essa matéria tem cálculo? Só um minutinho. Cancelei aqui a ligação, o áudio. Cara, vai ter sim. Está tendo aula de química analítica aplicada. E à noite vai ter de química orgânica. Mas de 8h30 às 10, tá bom? O link é pelo AVA. Meu irmão, meu amigo, vai ter aula sim. Agora de química analítica aplicada e à noite de química orgânica. O link se acessa pelo AVA. Ah, tá dando certo não. Depois eu falo. Tchau. E tá normal, professor. Não. Tudo. É um aluno meu aqui que tá perguntando se vai ter aula agora. Aí quando eu tô mandando o áudio para ele, corta. Se tu tiver na ligação no Meet pelo celular, não vai não, áudio. Tu nem escuta e nem manda. Ah, por isso que ele tá dando certo. Então deixa para lá. Se ele tá pensando agora que vai ter aula, ele tá mais perdido que segue em tiroteio. Alguém fez alguma pergunta? Professor, quem perguntou fui eu, a Railene. Oi, Railene, diga. Não, foi eu que perguntei se ia ter aula hoje, é porque assim, eu ainda não incluí essa disciplina na minha grade ainda, aí não tinha como eu acessar, aí eu não queria perder a aula, eu mandei uma mensagem perguntando se dava certo, se ia ter, aí a Ismari me mandou. Foi, Railene, ainda bem que eu não me esculhambei, me desculpe, viu? Sem problema, professor. Imagina se eu falar assim, rapaz, uma pessoa dessa é muito irresponsável. É um absurdo. Quando aqui 2 pontos não resolvesse, hein? Bruno, essa matéria vai ter cálculo? Vai, Bruno? Vai não, cara. Vai não? Vai nada, nem um pouquinho. A ciência da técnica, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa. Ficou clara essa questão de especificidade, né? Sim. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Você falou que tem que saber exatamente se é cocaína ou não, mas quando a polícia lá do CSI pega a droga, ele não sabe assim como é que ele faz. Eu vejo que ele põe na língua. Ele prende. Tem certeza. Não. No máximo ele põe na língua para ver se não é doce. Mas é porque, Bruno, o Felipe explicou uma vez. Ele adormece, né, se eu não me engano. E antigamente fazia isso, mas porque muitos policiais estavam ficando viciados por conta disso, aí eles começaram a seguir essa parte dos testes, entendeu? Mas antigamente, muito antes de ter todos esses testes e tal, era feito assim. Eu acredito, eu vi muito isso em filme. Pelo que eu assisto no programa da Receita Federal, que passa nos aeroportos, eles fazem um teste, quando dá azul, aí eles já pegam a pessoa. Aí depois eu acredito que eles vão fazer uma técnica mais específica para saber realmente. Mas ele não passa, ele não viaja, ele fica apreendido lá. Não, com certeza. Porque o teste cromatográfico ele é demorado. Isso. Mas a ideia é essa, mas entenda, não, tipo, ele não pode ser preso, condenado, usado como prova o teste do tiocianato, por exemplo, porque não é específico.
Ele só fica Suficiente. apendido, ele fica impedido de viajar, fica esperando depois para ter a Pronto, confirmação. exatamente. Exatamente. Obrigada aí, Mas Paulo. vamos lá. Colocar na língua, como fazia antigamente. Lembra que a análise qualitativa, ela usa as características organolépticas e que o paladar é uma característica organoléptica? Como é que você seleciona vinho bom? É pelo gosto. Você prova o vinho, esse vinho é bom. Eu estou qualificando o vinho. Beleza? E o que é a sensibilidade? Ela está vinculada, pessoal, com a intensidade da resposta, com a variação da concentração do analito. Como assim? Por exemplo, você tem um sinal, você tem a concentração do analito, tá bom? Aqui seria pouco concentrado, aqui muito concentrado, e aqui você tem um sinal de resposta. Por exemplo, nessa concentração, você tem sinal de resposta aqui. Nessa concentração, você tem um sinal de resposta maior. Beleza? Tipo assim, ó. Vamos comparar duas técnicas, técnica A e técnica B. Aí você tem aqui a variação da concentração, ó. Se a concentração fosse em 1 grama, ele ia chegar aqui. Se fosse 2 gramas, ele ia chegar aqui. Olha a sensibilidade. O aumento, a intensidade do aumento do sinal, ó, a intensidade da resposta, do aumento do sinal com essa variação de concentração. Na técnica B, eu vou traçar a mesma distância. Do 1 e para o 2. Olha a diferença na sensibilidade. Olha o tamanho das barras. Me digam, sem eu explicar muito, qual técnica é mais sensível? É a B. A ou a B? Ah, A B é mais sensível. A A B seria mais sensível por quê, Osivan? Elabora aí. porque é a A, mano. Pera aí, Wesley. Vamos falar, mano. não, eu acredito que seja a B pelo espaço. Eu vejo que o espaço é bem mais reduzido. Entendeu? Então, ele... Não. Não? Não é, cara. A sensibilidade, ela tem a ver com a resposta. Eu vou te dar um exemplo que todo mundo entende. É diretamente Tu chora- proporcional, né? Isso. Tu chora quando tu assiste filme de cachorro, Osivan? Que o cachorro morre? É, a gente fica Seja emocionado. sincero, não minta. A gente se emociona, né? Tu chora, não chora? O Léo eu sei que não chora. Né, Léo? Já me falou isso. Com certeza. Então, você, Osivan, é uma pessoa mais sensível que o Léo. Porque ao assistir a mesma cena de um cachorro morrendo, tu tem uma reação mais intensa. Certo? Ó, tu tem uma reação mais intensa, um sinal mais intenso. Uma resposta maior à mesma cena. Enquanto o Léo é menos sensível. Ou mais sensível. Deu para entender? Show. Todo mundo entendeu? Algum tá com dúvida aí? Que é sensibilidade? O que é? Isso aqui eu já falei isso mais passado. É a revisão quase. O Léo é insensível. Como é? O Léo é insensível. É, o Léo é insensível. Não chora quando o cachorro morre, meu irmão. Isso é um absurdo. Não, cara, não é que eu gosto que ele morra, só que eu não choro, pô. Porra, eu choro, ó, cara. Assisti 4 vidas de um cachorro, quando eu terminei eu fui abraçar o meu. Beleza. Beleza, mas tudo aí que você falou serve para o qualitativo. E o quantitativo? Sim. Mas eu estou querendo saber o seguinte. Quais as características das análises quantitativas? Porque sensibilidade serve para os 2 testes. Especificidade serve para os 2 testes. Tem testes qualitativos e quantitativos que são específicos ou não específicos. Tem testes tanto qualitativos como quantitativos que são mais ou menos sensíveis. Especificamente para as análises quantitativas, oxe, por que tu não disse antes, que era isso que tu queria saber? Ó, como a análise quantitativa aborda conceitos numéricos, a gente precisa introduzir alguns conceitos novos, que é o erro experimental, e esse erro pode ser sistemático, ele pode ser aleatório e ele pode ser relativo. Pode ser sistemático, pode ser aleatório e também tem um conceito de erro relativo e erro absoluto. E também tem a questão da precisão e exatidão do método, que é algo que está diretamente ligado ao erro experimental. Aí nós temos o conceito de média, pois os resultados, para serem seguros, você precisa fazer
no método clássico, tá bom? Pelo menos 3 análises consecutivas da mesma amostra, que é o que a gente chama de análise em triplicata. E o desvio padrão, que é a variação da média, certo? Quanto aos tipos de erro, pessoal, vamos lá, aqui é novidade, eu nunca falei disso com vocês. Erros sistemáticos são erros de sistema, ou seja, gerados por equipamentos descalibrados ou técnicas incompatíveis com a análise. Tipo, é eu querer colocar um parafuso com um martelo. Não vai dar certo. Ou querer pregar um prego com a chave de fenda. Beleza? É a ferramenta errada para a aplicação da técnica. Um exemplo animado. Imagine se fosse um equipamento que tem essa tampa específica no formato de estrela. Esse equipamento mede a concentração. Quanto mais preenchido for essa região da estrela, mais ele vai detectar a concentração. Certo? Entenderam isso? Se a região for toda preenchida, ele vai detectar o máximo de concentração da técnica. Aí eu tenho 2 amostras. Eu tenho uma amostra na forma de cilindro e eu tenho uma amostra na forma de estrela. Eu vou comparar. Você vai ver que a estrela cabe aqui e a do cilindro, ela meio que cabe. Mas ela fica ali, ó, com um monte de espaço vazio não preenchido. Certo? Ela fica com um monte de espaço vazio não preenchido. Quando eu fizer essas amostras passarem por esse detector para medir a concentração ou a quantidade delas, a vermelha passa. Mas você concorda comigo que como ela passou e não preencheu o espaço, a análise não foi correta, sim ou não? Já que ela precisaria preencher o espaço. É diferente, galera, de eu colocar uma amostra grande. Foi correta, já que entrou no espaço correto, né? Não. Vamos entender uma diferença. Se eu colocasse um cilindro desse tamanho, ele ia entrar? Não. Então, nem dava. Mas o cilindro pequenininho, ele vai passar. A gente vê que ele consegue passar. Certo? Mas o detector é em formato de quê? Qual é a análise que é para ser correta? Entenda. Você tem 2 amostras para você analisar, essa e essa. Elas estão misturadas. Essa tampa é específica para quem? Para a estrela. Concorda comigo? Concordo. Mas pelo tamanho da vermelha, ela consegue passar aqui dentro, não consegue? Ó. Pelo tamanho, ela consegue passar aqui dentro. Certo? Bruno. Oi. A gente pode dizer que o cilindro, ele pode ser até analisado de alguma forma, mas não vai ser com precisão. Exatamente. Precisão Isso vai levar a quê? A um erro, não vai não? Tem uma análise, mas não é precisa. A precisão é na estrela, no caso, né? Ou seja, você vai ter erro, não vai ter na análise? Você vai ter um erro de leitura. Ele lê, mas vai ter um erro de leitura. Concordam comigo? Sim. Esse erro vai ser culpa de quem? Vai ser culpa do vento? Vai ser culpa do acaso? Vai ser culpa do operador? Ou vai ser culpa desta tampa aqui que permite a passagem do vermelho? E aí? Vai ser culpa de quem? Do sistema ou vai ser culpa do operador? O sistema. Do sistema. Então é um erro sistemático. Certo? É um erro sistemático. Onde o problema está num equipamento descalibrado ou num técnico incompatível. Por exemplo, vocês fazem no laboratório bastante, análise com boreta. Vamos dizer que essa boreta está descalibrada. Você mediu aqui 10 ml, mas como ela está descalibrada, na verdade só foi 9 ml. De quem é a culpa? Você fez o teste todo correto, seguiu todo o padrão, mas deu um erro de 1 ml. Por quê? Porque a boreta está descalibrada. É um erro de sistema. É um erro sistemático. Beleza?
E o erro aleatório? O erro aleatório ele resulta de variações aleatórias dos sistemas, como, por exemplo, variação da tensão elétrica. Tu está lá fazendo um teste com um potenciômetro, um voltímetro, e dá um pico de energia. Aí mexe no teu resultado. A culpa é tua? A culpa é da técnica? Não, a culpa é da variação de energia. Tu consegue controlar a variação de energia? Não, não consigo controlar a variação de energia. Então, o erro aleatório. Ou então, tu está fazendo uma pesagem aqui e tem um vento. Você sabe que aquela balancinha analítica, quando está com a portinha aberta, se você soprar, ela muda o valor. Ou então, um negócio que eu falo para vocês bastante. Galera, sai todo mundo de cima da balança, deixa só quem vai pesar. Porque quando tu bota a mão na bancada, o valor da balança mexe. Você está controlando isso? Você consegue controlar essas variáveis? Não, você pode minimizar. Mas elas sempre vão acontecer em alguma magnitude. Você sempre vai ter um erro na tua medida, na tua pesagem, vinculado ao erro aleatório. Beleza? Esses dois tipos de erro podem ocorrer na realização de qualquer tipo de experimento. E o somatório desses erros pode ser expresso de forma absoluta e de forma relativa. Vocês entenderam a diferença de erro sistemático para erro aleatório? Posso seguir? Beleza. Vamos lá. Eu consigo ver o erro de forma absoluta ou consigo ver o erro de forma relativa. O que é o erro absoluto? É a diferença entre o valor real, que seria a média ou o valor teórico, e o valor obtido. E pode ser determinado pela seguinte fórmula. O erro absoluto é igual ao valor menos o valor real. Aqui, ó. Erro absoluto, x é o valor medido e μ é o valor real. Esse cara aqui é o valor real, esse cara aqui é o valor medido. Certo? Por exemplo, um determinado objeto pesa 100 gramas. Você tem um peso lá de 100 gramas. Ao pesar esse objeto em uma balança, o peso medido foi de 99,95 gramas. Qual é o erro absoluto, galera? Qual foi o valor real? Concorda comigo que é os 100 gramas? O valor real seria a média ou o valor teórico? Concordam comigo? Sim ou não? Eu concordo. Sim. Sim, Quanto sim. foi que eu medi? 99. 99,5. 0,95. Então, x, 99,5, que é o valor medido, e μ, 100, que é o valor real. Quanto é o erro absoluto? 0,05. Esse erro absoluto, ele só serve para essa medida. Ele só serve para essa medida específica. Certo? Se eu pesar de novo, eu posso ter um valor de 99,94. Aí esse erro absoluto seria de 0,06. Tá bom? E o erro relativo, ele é a representação do erro absoluto na forma de porcentagem. A vantagem do erro relativo é que ele permite que eu extrapole esse erro para vários experimentos. Certo? Eu vou determinar o erro daquela técnica de forma percentual. Por exemplo, a fórmula é essa aqui, ó. O erro relativo é a tua medida menos o valor real dividido pelo valor real, vezes 100. Certo? O relativo é o valor medido menos o valor real dividido pelo valor real. Vamos puxar aqui, ó. Por exemplo, mesmo exemplo, tá bom? Peso de 100 gramas, a medida deu 99,95 gramas. Eu vou substituir ali, ó. Tu vai ter 99,95 menos 100 dividido por 100 vezes 100. Tá bom? Só fiz substituir na fórmula. Tu vai ter 0,05, tu vai cortar esses dois, né? Tu vai achar um erro relativo de 0,05%. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter uma variação, um erro de 0,05%. E eu posso extrapolar esse erro para qualquer medida que eu fizer. Certo? Eu posso determinar, isso aqui seria o erro máximo permitido. Aí, se eu pesasse e desse, por exemplo, 99
0,7 gramas, se eu fizer essa continha aqui, esse erro relativo vai dar igual a 0,03%. Vou fazer a conta não, mas vai dar, tá bom? 0,03%. Ainda é menor que esse erro aqui, se eu disser que esse aqui é o limite. Se eu disser que esse é o limite, 0,03 ainda está dentro do limite aceitável? Tá. Sim. Então eu posso considerar esse valor ok. Tá. Não tenho que fazer nada, eu aceito o valor. Mas se desse 99,2, é Aí dava 0,7. 7. Aí já não considerava mais, né? Exatamente, daria 0,07. Acima do limite, aí eu tinha que ver, ou repetir a análise, para ver se dava dentro do limite, ou se todos estiverem dando fora do limite, tem algum problema sistemático. Perceberam? O erro aleatório, eu minimizo na repetição. Eu faço 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tiro os valores que estão fora do limite e eu minimizo o erro aleatório. Agora, se todas as medidas dão fora do limite, eu estou falando de um erro sistemático. Ou ele está na técnica, ou ele está no equipamento. Entenderam aí, galera? Sim. Repetindo, dependendo do incel selecionado, pode haver mais ou menos erros. O efeito direto disso é que existem métodos que são mais exatos e precisos do que outros. Agora a gente entra naquele negócio de exatidão e precisão, que eu falei para vocês no semestre passado. A análise A seria uma análise precisa, mas não é exata. Se eu procuro a exatidão, que é aqui, qual seria o erro que estaria mais presente aqui, galera? Já que está dando tudo fora do padrão. Seria um erro sistemático. Vocês concordam comigo? Sim. Sistemático. Na análise B, que está todo mundo preciso e exato. Está tudo dentro bonitinho dos limites e próximos uma da outra. Está tudo ok. Não tem a minimização dos erros. Não tem erro sistemático, está tudo calibrado e a técnica é correta. E eu consegui minimizar os erros aleatórios. Usando o EPI bonitinho, ficando sozinho perto da balança, fechando as portinhas na hora de pesar, evitando passagem de ar por dentro da balança, por exemplo. A análise C, que não é precisa e não é exata, tu está usando a técnica errada e está fazendo nas coxas. Certo? E análise D, precisa, mas não é exata. Ela é exata, mas não é precisa. Nessa D aqui, que eu quero focar com vocês. Ela não é ela é exata, ela está dando ao redor do valor real. Mas ela não tem precisão, os valores variam muito. O que vocês acham? A técnica está correta? Já que está dando perto do valor real, sim ou não? Vamos lá. Você quer medir a altura. Você está usando uma régua. Você vai conseguir achar a altura correta com a régua? Não. Uma régua não, desculpa. Uma trena. Vai, que a régua é pequena, realmente não tem nada a ver. Uma trena. Você consegue achar a altura com uma trena? Sim. Sim ou não? Consegue não botar na porta, marcar e ver a altura não? Consegue. Então a técnica está correta. Mas entenda, se eu pedir para minha filha de 3 anos utilizar uma trena para fazer uma medida de altura, ela vai conseguir? Não. Não. Seria que tipo de erro? Um erro aleatório. Ela não tem capacidade para fazer uma medição. Ela vai errar a altura, ela vai puxar muito, vai puxar pouco a trena. Na verdade, ela não vai saber nem escrever os números, mas vamos pensar que ela é super inteligente, ela é quase asiática. Então ela já sabe escrever e fazer contas. Certo? Beleza? Vocês entenderam? Foi muito vago esse exemplo. Se o método é exato, ele está perto do valor, vamos dizer, pH do sangue é 7,4. Vamos dizer que minhas medidas estão dando, sei lá, 6,8,
7,8, 7,4, 7,6. Está muito variado os valores, estão percebendo? Pode ser um tipo de erro aleatório, pode estar dando uma variação no potencial do equipamento. Tem vários problemas que podem estar ocorrendo aí que vão levar a esse erro. Aí você tem uma técnica que não é precisa, mas está exata. Seria uma prevalência dos erros aleatórios. Deu para entender, galera? De verdade? Sim, deu. Meu. Oi. Falaram comigo aí para perguntar? Beleza. Mas o que isso aí tem a ver com erro? Por exemplo, um erro sistemático pode deixar o inicial menos exato, enquanto que o somatório de erros aleatórios afeta a precisão do mesmo. Eu acabei de falar para vocês. Professor, mas se ele não é exato, também existe algum tipo de erro nesse sentido, aleatório ou sistemático? Depende. Essa C aqui, por exemplo, ó, que não é preciso nem exato, que você tem resultados muito variados, provavelmente você está errando tudo. A técnica é errada, seria por fatores externos que o sistema não consegue minimizar. Sim, Osivan, isso é o erro aleatório, que você não consegue minimizar. Entenda, o erro aleatório sempre existe, certo? Rita, essa C aqui seria esse exemplo que você está me dando. Aqui a exatidão não consegue controlar. A técnica, ela está completamente errada. Tanto que você não consegue resultado nenhum. Mas olha para essa... A medida está sendo feita corretamente. Porque os valores estão saindo próximos um do outro, tá entendendo? Mas não é o valor real. Está muito longe do valor real. Então, provavelmente é um erro de sistema. Porque o erro aleatório, ele vai afetar a variabilidade nos resultados. Pegando um exemplo lá do pH de novo. Se o pH do sangue é 7,4 e o meu pH-mêtro está dando os resultados 5, 5,1, 5,2, 4,9. Não estão perto esses valores um do outro? Estão, ou não? Mas não são exatos. Estão. Exato. Quer dizer que o equipamento está funcionando. Ele está lendo ok. Mas está longe do padrão. Isso quer dizer o quê? Provavelmente esse equipamento está descalibrado. Descalibração de equipamento é um erro sistemático. Agora, se tivesse dando uma variação de pico de energia, aí tu poderia ter resultados que iam lá do 6 ao 8, mas estariam ainda dentro da média do padrão. Deu para entender? Sim. Deu. Entendi. Posso não, peça a mamãe. Pode vir aqui se quiser. Você quer uma massinha? Galerinha, só um minutinho para pegar uma massinha aqui. Rapidez. Vem pegar aqui. Pronto. Foi mal. Tá aqui dentro do guarda-roupa atrás de mim. Não misture, viu? Beleza, deixa eu voltar aqui. Pense comigo. Os erros sistemáticos podem até ser controlados, mas os erros aleatórios, no máximo, são minimizados. Beleza? Erro aleatório, no mínimo, sempre vai ter. Certo? O erro sistemático eu consigo controlar, que eu calibro o equipamento, eu garanto que está funcionando tudo bem. Beleza? Beleza, e aí? E aí, que suponha que você está fazendo análise por titulação. Esses testes precisam ser, no mínimo, feitos em triplicata, que aí você faz por 3 repetições. E pode ocorrer de cada resultado dar valor diferente. Pode ou não pode? Você fazer 3 testes, aí você lá, um deu 20 ml, o outro deu 21 ml e o outro deu 19 ml. Pode ou não pode? Quantas vezes na prática, quando eu falo assim, deixou cair 2 gotas a mais aí, fez que suco de morango. Que tipo de erro é esse, galera? É aleatório ou é sistemático? Hein? Aleatório. É aleatório. Aleatório. Porque você deixou cair 2 gotas a mais.
Aí, se eu fosse pegar da turma todinha e ver os valores, tinha uns que dava 20, outros dava 19, outros dava 17, outros dava 24. Certo? A gente tinha uma distância ali nos valores. Beleza? Diferentes. O lockdown está curioso aqui. Como assim diferentes? Não é o mesmo teste realizado pela mesma pessoa, no mesmo laboratório, no mesmo equipamento, na mesma hora, no mesmo bate-canal? Sim, mas os resultados podem ser diferentes. Obviamente que essa diferença não é para ser muito grande. Certo? Isso aconteceria por causa dos erros aleatórios. Exatamente. Aí eu te pergunto, como é que você representa 3 resultados diferentes analisados para o mesmo teste? Qual é a forma correta de mostrar 3 resultados diferentes? Alguém sabe me dizer? É a média? Exato. Rapaz, sei não, ó. Aí é que entra o conceito de média e de desvio padrão. O que é cada um? Seguinte, a média é um dos tratamentos de dados mais utilizados e tem como objetivo apresentar o valor médio dos resultados obtidos na análise. E o desvio padrão é o desvio dos valores em relação à média, seja para mais da média, seja para menos da média. Certo? Ambos são operações matemáticas. Wesley, tu perguntou se tinha cálculo, não foi? Essa é a fórmula da média. Certo? Como é que é a fórmula da média? É o valor, é o somatório de todos os valores dividido pelo número de valores. Por exemplo, tu tem 3 amostras, 3 resultados, é o resultado 1 mais o resultado 2 mais o resultado 3 dividido por 3. Se tu tiver 100 valores, do 1 aos 100 somados, é o somatório de todos os valores dividido pelo número de valores, por 100. Beleza? Tranquilo? Aqui? Dá para fazer na mão, não dá isso aqui? Se for pouco número. Passa. O desvio padrão é essa fórmula aqui, ó. Ela é a diferença entre o valor medido e a média elevado ao quadrado dividido, entenda, é a soma do valor medido menos a média ao quadrado de todos os valores dividido pelo número de valores menos 1. Ó, que coisa fácil. Se eu te der 10 valores, tu faz? Desvio padrão, média até eu faço. Dá para fazer, calculadora na mão e uma folha de papel. Se eu te der 100 valores, tu também faz, não faz não? Só gasta 2 folhas de papel. É moleza, né? Não, isso aqui, galera? Bruno, professor de bioestatística, fez isso com a gente. Rapaz, era uma folha praticamente só isso. Covardia. Rapaz, eu erro multiplicação. É verdade, eu lembro. Eu erro multiplicação. Avalie isso aí. Relaxe que eu vou ensinar vocês a usar o Excel para calcular média e desvio padrão. Ótimo. Porque ninguém faz isso na mão, a gente usa Excel. Excel? Aí lascou, amigo. Programa do Windows. Programa do Windows de fazer tabelográfico. Aquele negócio verdinho parecido com Word. Putz, esse mesmo, aí vai ser difícil, viu? Todo mundo sabe o que é o Excel, não sabe? Hein? Sim. É aquele negocinho, né, mas que parece com Word. Parece com Word, que é verdinho, que tem uma planilha dentro. Beleza, galera. Por que eu vou usar isso no Excel com vocês, pessoal? Porque é o que vocês vão usar. Mas se vocês quiserem fazer na mão, pode ser também, vocês sabem. Se preferirem, eu nem ensino. O que é que vocês preferem? Não, eu prefiro Excel. Aí. Só no Excel. Excel, né? Beleza. Vai lá, me mostra aí. Vou mostrar. Mas para isso a gente vai fazer fazendo uma questão, respondendo um exemplo, tá bom? Que é uma prática que você faz para determinar e para quem não tem computador, mas para acompanhar ou para fazer de qualquer jeito. Que aí complicou minha vida. Mas dá para usar o Excel pelo celular, que você tem o... Dá para baixar o Excel para o Android. É ruim de usar, mas dá.
Viu, Samara? Dá para fazer pelo celular, só dá trabalho. Eu não gosto. Mas tem um aplicativo, que é o Excel, o Planilhas. Ele vai fazer tudo que eu te mostrar aqui. Beleza? Vamos lá, ó. Esse aqui é um teste de peso médio, certo? Muito usado para fazer controle físico-químico de medicamentos, controle de qualidade. Considere que um lote de medicamentos foram pesados 10 comprimidos. Normalmente isso é feito com 20. 10 comprimidos e os valores estão dispostos abaixo. Pesou 10 comprimidos, cada comprimido apresentou esse valor. 15.2, 14.8, 15.1, etc, etc, etc. Eu quero que você determine o peso médio, que é a média dos pesos, e o desvio padrão do peso desses comprimidos desse lote. O que, é que vocês iam fazer se fosse em bioestatística? Vocês iam somar eles na calculadora e dividir por 10. Se fosse desvio padrão, vocês iam pegar esse valor, subtrair da média, levar ao quadrado. Somar com esse valor, subtrair da média, levado ao quadrado. Assim, sucessivamente, eu tirar a raiz quadrada desse valor dividido por 9. Né? Agora, vamos abrir o Excel. Eu já devia ter deixado aberto, é que eu sou muito esperto, sabe? Aí o meu computador é da Xuxa. Determinação da média do desvio padrão. É esse aqui, viu, pessoal? Excel. Certo? Medida da disciplina, quando precisar usar o Excel, vou ensinar vocês a fazer gráfico pelo Excel. Certo? Ensinar vocês a fazer isso aí tudo. Tá aqui a questão, ó, bonitinha. Certo? E tá aqui umas tabelinhas que eu vou utilizar para vocês calcularem média e desvio padrão pelo Excel. Pessoal, é muito fácil, mas é muito fácil. É tão fácil que eu vou ensinar primeiro o jeito difícil de fazer, para depois ensinar o jeito fácil, tá certo? Como é o jeito difícil? Vocês sabem usar? Alguém aqui tem algum domínio mínimo do Excel? Vocês sabem fazer soma pelo Excel, por exemplo? Zero. Eu sei. Sei nem pra onde É só vai. arrastar. Aquela. Vamos lá. Oi. É só Primeiro eu vou fazer arrastar aqui, e ele soma. 15.2, deixa eu copiar os valores aqui na planilha, certo? Marília Reis, nunca usei. Vai usar. 14.8, 15.1. Estou copiando os valores, tá bom? 16, 15, 15.5, 17.2, 14.2, 13.4, 16.5. Copiei os valores para cá. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Existem várias maneiras de eu determinar esses valores de média e desvio padrão. Para começar pelo começo, curso básico de Excel do professor Bruno. Para mim fazer uma fórmula matemática no Excel, eu tenho que escolher uma célulazinha dessa aqui, ó, e apertar igual. Deixa eu dar até um zoom aqui. É zoom, filho. Bora. Tá pensando. Pronto. Estão vendo melhor, né? Agora, quem está no celular. Bem, pronto. Você vai vir aqui, ó, e vai apertar igual. Quando você aperta igual, você abre a função. Presta atenção que agora, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer essa letra N4. Isso quer dizer o quê? Que você está na coluna, na célula que é da coluna N, na linha 4, ó. Linha 4, coluna N. Isso aqui é a mesma cor da tabela periódica, tá bom? N4. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer N6. Coluna N, número 6. Se eu clicar aqui, ó, I3. Se eu clicar aqui, ó, H14. Coluna H, linha 14. Presta atenção que se eu só clicar aqui e apertar o Enter, ó, eu vou trazer o valor para cá. Ele está lendo esse valor. O que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso somar esse com esse. Eu posso somar esse valor com esse. Aí eu vou dar Enter, ó, vai dar 30. Eu posso somar de novo, botando mais, ó, na fórmula, N14 mais N5, selecionar agora esse. Eu posso fazer isso com todos. E eu vou ter... Ixi, deu bucho.
Não, tá errado. Se você começa somando, você vai somando até o final. É verdade. Aí você dá Enter, ele vai calcular lá a soma deles. Beleza? Professor, eu preciso fazer isso? Alguém falou, é só selecionar que ele vai somar. Você pode selecionar todos os valores, está aqui o botãozinho, ó. Soma. Você aperta, ele soma tudo aqui embaixo. O valor está errado, está faltando algum número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está faltando um número mesmo. É o derradeiro. 15.2, 14.8, 15.1. Está faltando bem aqui, ó. 15.1. Beleza. Você seleciona, pessoal. Aperta aqui na soma, ó. Ele vai calcular o valor e vai aparecer aqui embaixo. Sempre. Professor, sempre vai aparecer aqui embaixo? Não. Se eu quiser fazer ele aparecer bem aqui, eu consigo. O que eu vou fazer? Eu vou apertar igual. Eu vou no meu teclado escrever a palavra soma. Ó. Quando o igual está apertado, ele vai abrir aqui a lista de fórmulas. Ó. Se for sem o igual, não vai aparecer nada. Se você apertar o igual antes, escrever soma, ele vai aparecer. Aí você clica aqui, ó. Soma. Aí ele vai abrir, ó, a fórmula soma. Bem aqui, ó. Você faz o que agora? Você seleciona os valores que você quer somar. E dá Enter. Apareceu aqui agora, o valor de soma. Beleza? Estão me acompanhando? Eu estou dando um resumão do resumão do resumão, tá bom? Muita gente talvez já saiba fazer isso. Vocês conhecem os valores do Excel? Vamos ver aqui um negócio. Se vocês estão sabendo mesmo. Deixa eu pegar aqui 10, 20 e 30. Se eu quiser somar esses valores, como é que eu vou fazer? Esse, aí bota o sinal de mais, né? Está fácil, né, para vocês? Mais esse, mais esse. Não é isso? Se eu quiser fazer soma. E se eu quiser subtrair, eu faço como? Esse, menos esse, menos esse. É só botar o sinal de menos em vez do sinal de mais. Tranquilo para vocês? Hein? Sim. Sim. Se eu quiser dividir, eu uso qual sinal? O sinal de dividir. A barrinha lá. Onde é que tem o sinal de dividir? No teclado? O A computador. barra. A barra, galera. A barra. Se eu quiser dividir, ó, é a barra. 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 Aí você dá Enter, ele divide tudo. E se eu quiser multiplicar, qual é? É o sinal de vezes. É o asterisco. É a estrelinha. Não. E para mim isso é asterisco. Se para vocês é É a estrelinha. estrelinha. Diga aí, Léo. Calculadora eletrônica não faz isso não, cara. Faz. É muito mais fácil. Faz. Cara, não acho, ó, bicho. Sinceramente. É que eu tô falando do basicão. Já vou te mostrar como é fácil. É Tem sério. a ferramenta que tem tudo. Ela faz tudo sozinha, é que eu tô indo devagar. Tem que ser no Excel, Bruno. Isso aí pode ser. Meu filho, você fala para onde você quiser. Eu quero que você faça o cálculo. Eu tô ensinando o Excel. Certo? Esse vezes esse. Peraí, agora, ó, vocês falaram, bagunçou. Vezes esse, que é o asterisco para multiplicar. A estrelinha da paloma. Aí ele multiplica. Beleza? Você vai entender, Léo, como é fácil isso aqui. Muito mais fácil que uma calculadora eletrônica. É que eu estou fazendo devagar. Então, vocês entenderam como é que eu faço soma? Eu posso pegar aqui, ó, igual, soma. Tô falando devagar, tá difícil, mas enquanto falar rápido. Seleciono meus valores. Beleza? Tu entendeu isso aqui, Léo? Igual, escreve a palavra soma. Tu tá vendo a lista de fórmulas? Aqui, ó. Entendi. Seleciona os valores. Se tu segurar Ctrl, tu consegue selecionar até outros valores, ó. É só segurar a tecla Ctrl. Se tu tiver vários valores para somar. Certo? A gente só tem esses aqui no caso. Como é que é a fórmula da média, galera? Não é
o somatório dos valores dividido pelo número de valores, né? Todos esses aqui somados, dividido por 10, que são 10 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como é que eu faço? Igual, soma, seleciono isso aqui. Aí eu venho aqui na fórmula, ó, e divido, que é a barrinha, por 10. Calculou a média, 15,29. Isso é difícil de fazer? Sejam sinceros. Ou é mais fácil fazer na calculadora? Soma todo mundo e divide por 10. Na calculadora, eu sou mais livre de tudo. Na calculadora? E se eu te falar que dá para tu fazer assim também, ó? Deixa eu copiar esses valores aqui, agora para ficar na minha tabelinha bonitinha aqui que eu separei para a média. Tivesse copiado os números aqui, tá bom? Copiei eles aqui. Se eu disser que dá para fazer assim também, Wesley, ó. Seleciona eles, tu clica bem aqui, ó. Tem escrito média. Calculou a média. É mais fácil na calculadora, é mais fácil no Excel. Como você sabe usar o Excel, né? Tô ensinando, cara. Ó, Zivan, a fórmula é para fazer na calculadora é para fazer pelo Excel. Na prova é para fazer pelo Excel. Na prova vai ter questões de cálculo disso. Se você for fazer em casa, você pode fazer pelo Excel. Se for para fazer na prova, se for presencial, aí eu não vou botar esse tipo de questão. Agora, se for para você fazer pela internet, em casa, eu boto, porque você tem acesso ao Excel ou a uma calculadora. E eu estou ensinando como é que faz. Deu para entender? Ó, posso fazer assim também, ó. Igual. Aí eu escrevo, ó, média. Ah, tem que ter acento, tá bom? Média tem acento, ó. Ele aparece aqui. Quando eu boto igual ele aparece aqui em cima, ó. Média. Aí eu clico, seleciono os valores que eu quero e dou enter. Ele calcula a média para mim. Beleza? Todo mundo entendeu como é que eu calculo média? Pelo Excel? Essa dificuldade absurda. Aqui? Tá claro para vocês? Sim. Certo. Tá claro de verdade, né? Tá claro, sim. E outra, eu não estou forçando ninguém a usar o Excel. Questão de gosto. Se quiser fazer na mão, fica à vontade. Está apresentando uma ferramenta que eu acho muito boa. Então, vamos relembrar. Se quiser calcular a média, eu dou igual aqui, posso vir por aqui, ó, seleciono eles, média, ele já vai jogar aqui embaixo. Se eu fizer assim selecionando, ele sempre vai aparecer na linha diretamente abaixo, os valores que você selecionou, tá certo? E o desvio padrão, como é que eu faço? Eu posso pegar essa fórmula aqui e começar a fazer. Eu posso pegar aqui pelo Excel, ó. Entenda, eu estou mostrando um jeito difícil para ensinar o jeito fácil. Se eu quiser montar uma fórmula que vai me calcular o desvio padrão, eu posso fazer isso aqui, ó. Igual. Aí eu boto a raiz quadrada. Faço tudo bem direitinho. Certo? Para que você tenha a fórmula montada. Ou eu pego esses valores aqui, porque eu estou com um zoom e tá ruim. Desculpa aí, galera. Eu aperto igual. Escrevo, ó. Como é que eu escrevo desvio padrão? Desvio médio, desvipar de A, desvipar de P. Vocês vão usar, galera, ou esse desvipad, parece, não parece não, desvio padrão A, ou esse desvipad aqui, ó, sem um A na frente. A diferença de um para o outro é que esse aqui é utilizado para qualquer documento do Excel, seja o 2007 para trás ou 2007 para frente. E esse aqui, essa função não existe no 2007 para trás. É a mesma coisa, questão de compatibilidade. Certo? Então, você escolhe o que você quer usar. Você clica aqui, desvipad, ó. Aí você seleciona os valores. O que é que ele fez para ali? Espera aí. Sim, eu sei, tá errado. Não é para nem aqui, não. Igual, vai lá, ó. Desvipad, aqui, ó. Clica nele, seleciona os valores, calculou o desvio padrão.
1,09 é o desvio padrão. O que é que esse desvio padrão quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, galera. Como é que eu vou representar a média? A média é 15,29. Cadê o símbolo? Inserir. Símbolo. Mais ou menos 1,09. Isso quer dizer o quê? Que essa é a média e essa é a variação da média. Beleza? Ficou claro para vocês como é que eu uso o Excel para fazer essas coisas? Sim ou não? Bruno. Oi. Aí quando tu dá o Enter, ele dá o resultado, né? Do desvio. Aí, essa Quando eu dou um Enter, ele dá o resultado. Ó, não, fazer de novo. onde você acabou de escrever. 15,29, Não, mais aqui ou eu copiei, menos. não, aqui eu copiei mesmo. Eu escrevi mesmo. Bruno, isso é para mais ou para menos, é isso? Isso, para mais ou para menos. Isso quer dizer o quê? Que esse valor vai ser 15,29. Fazer assim? Mas você pode copiar a célula aí para aparecer os dois. Pode. Pode fazer assim também. Igual 15,29 mais 1,09, que vai dar 16,38, ou 15,29 menos 1,09. 14,9. 14,2. Pronto. Essa é a variação máxima dessa análise. Beleza? São os a média pode assumir qualquer valor dentro desse espaço. Tranquilo? Fechou com vocês isso aqui? Quando eu for traçar gráfico, eu mostro pelo Excel também, quando a gente for mexer lá com espectroscopia de UV visível, determinação de curva de calibração, eu volto com vocês no Excel. Beleza? Mas quer fazer na mão? Fica à vontade. Problema nenhum. Mas conheçam o Excel. Eu tô com dúvida. YouTube, cara. O que tem de vídeo do YouTube ensinando a mexer no Excel não é brincadeira. Certo? Entendi. Esse negócio de planilha facilita a vida. Facilita para caramba. Quando você começar a trabalhar com muitos valores, quando, Léo, que tu perguntou se dá para fazer na calculadora, dá. Mas tu imagina tu pegando uma análise de 100 a 200 medicamentos, 100 a 200 teores. Como é que tu vai fazer na calculadora isso aí? Eu acho que ela nem cabe na memória da calculadora sem valores. Tá entendendo? Então é uma ferramenta que vocês precisam conhecer, precisam aprender. Na calculadora, você está lá no 50, erra um valor, né? Aí no final o resultado dá errado e você não vai saber onde é que vem. Ele sai tudo de novo. Exatamente. Então é importante que vocês... Rapaz, em Você... bioestatística a gente fez 86, 80 e alguma coisa, na mão. Macho, quem era o professor, uma pergunta? Era o Lovísio, né? Zé. É o Zé. Pois é, cara. Foi o José Lovísio. Eu gosto muito do Zé, mas eu, sinceramente, eu acho perda de tempo. Hoje em dia, porra, bicho, se vocês não souberem fazer, soma na calculadora, que é o que vocês aprenderam a fazer. Eu gostava de ver sofrimento. Não, mas é legal você ver sofrimento botando um aluno para pegar uma planilha com 450 dados para ele poder fazer a média. É legal. Sofre do mesmo jeito. Mas beleza, galera. Eu preparei umas questões aqui, como sempre, mas falta 4 minutos para terminar a aula. Eu vou fazer como eu sempre fiz. Então, como ela está gravando, parei a primeira questão. Quem quiser bater o print, pode printar. Printem aí. Printem essa também. Printem essa. Peraí, Bruno, volta lá, pô. Essa. Ei, Bruno, não vai ter... Tu não vai disponibilizar Nos slide, dois. não, né? Trilha? A aula da trilha, Paloma, ela tá bem completinha. Tem um slide lá na trilha, não é esse slide, até porque esse slide, eu até recebi algumas críticas por isso, porque os professores eram para estar usando os mesmos slides da trilha,
só que acaba a minha dinâmica de aula, que a minha dinâmica de aula é essa, com meus bonequinhos, e eu falando mais do que está escrito. Então, para mim, não adianta ter um slide cheio de, Acabou, cheio de Bruno, a aula informação. Acabou. Passou rápido assim, cara? Já acabou. 8h11 já. O Printou Bruno, aqui? Olha. Printou aqui? o Bruno, eu sou Bruno. Diga, Ivan. Diga. A disciplina seguinte é você que nos ensina. Não. Eu vou para a química orgânica agora. Vocês já fizeram. É o Yuri. É o Yuri. O Yuri é top. Entendi. Aí, ó. Beleza? E agora? Mas essa aqui é para fazer no Excel. Teores. Aí vocês tentam fazer, galera, isso aqui no Excel e depois vocês me dizem se vocês conseguiram ou não. Eu posso auxiliar, tá bom? É até às 8h15 todos os dias. Até às 8h15, a não ser que você tenha uma disciplina que seja de 80 horas. Aí ela é de 6h45 até as 10, com intervalo de 15 minutos. Então, a próxima aula é 8h30. Só fazer um comentário. Pode fazer. É porque, assim, você falou já a respeito do slide, mas se desse para você postar o slide antes, pelo menos para mim facilitaria muito. Por quê? Ela Porque já tá lá. Não, mas esse não. Não, mas é o mesmo conteúdo. É a mesma coisa. É porque, deixa eu explicar, ó. Pelo menos para mim, tem coisa que quando você tá falando, eu vou copiando, só que não dá para acompanhar. Se tivesse slide em mãos, seria mais fácil de acompanhar. E aí, para olhar depois, não é a mesma coisa. E aí eu tenho que assistir a aula toda de novo. Entendi. Então vocês vão fazer o seguinte, porque eu só posso colocar uma aula na plataforma. Vocês vão criar um grupo. Que a gente sempre queria do WhatsApp. E eu vou passar esses slides para vocês lá. Eu não posso colocar na plataforma esses. Eu posso colocar o outro que já está lá, porque só pode ter um na plataforma, entendeu? Mas eu disponibilizo sem problema. Não é um problema para mim. É porque tem um formato que tem que estar na plataforma, que não é o formato que eu uso na aula. Mas se vocês querem esses slides, eu passo para vocês sem problema. Certo? E printaram aí? Pronto, agora eu vou fazer a chamada de vocês. Bruno, é para entender onde é que eu acho o print, eu não sei mesmo. Aí não sei. Mas, cara, vai estar no YouTube. Amanhã eu coloco lá. Agora a chamada, só um minuto. Igual o semestre passado. Não digitem mais no chat. Eu vou falar vai e vocês vão escrever o nome completo de vocês. Certo? Quando eu dizer vai. E, galera, importante, as faltas vão ser computadas. Eu não entendi não, o que é? Eu vou escrever vai, o pessoal já está saindo. Eu vou escrever vai e vocês vão escrever o nome completo de vocês. Essa é a presença. Porque depois dessa lista fica salva, eu consigo ir lá no sistema e dar falta para quem não está na lista. Beleza? Então, vai. Podem falar o que quiserem, só não escrevam mais porque está fazendo a chamada aí. Quem é que queria falar comigo? Sou eu, Bruno, Ulisses. Diga aí, Ulisses. No exercício, o número está fechado, não é decimal. Então, confundiu na hora de eu responder, porque ele pede a média lá tá decimal. E os números está um número fechado. É 990 miligramas, 1020 miligramas. No exercício aqui? Certo. Está na trilha. É esse aqui, se eu não me engano. Acho que eu copiei. Não sei. Tem que ver na trilha. Mas qual é a tua dúvida? Não, eu já respondi. Só que o meu número, a minha média sai errada porque eu fiz o número fechado. Não decimal. Entendeu? Era para ser a média. Ele tá, os dados estão decimais ou não? Não, não está. Está número fechado. Mas ele pode dar decimal, se eu não me engano. É bem possível, viu? A resposta é decimal. Só que na planilha, os números estão fechados. Quando tu pegar, é que depende do tamanho. Depende do tamanho do número. Aí tu clica 2 vezes no resultado e ele vai abrir o número completo para ti. Na planilha mesmo. Não, você não entendeu. Na planilha que está do exercício,
o valor está fechado. Não tem, Certo. não tem a vírgula. Certo. Certo? Aí eu fui fazer na velha calculadora. E deu fechado? Aí dá fechado porque não tinha as vírgulas. Eu tenho que ver. Eu não lembro de cabeça do AVA não, mas eu tenho que ver. Como não vale nota, é tranquilo. Eu dou uma olhada lá depois e respondo para ti, tá bom? Ok. Certo? Galera, não dá nem tempo de eu falar mais nada, mas vocês sabem o projeto de extensão, depois eu vou programar ele com vocês direitinho. Falou agora, Ulisses. Certo? A gente vai conversando no grupo. E aula prática, vocês vão ter bastante, viu? Nem se preocupem. Quando tiver, eu vou avisar, vocês vão ter pelo menos 4 aulas práticas. Certo? Galera, um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite, Bruno. Obrigado, viu? Eu que lhe agradeço. Boa noite, Bruno. Reforcem com os colegas de vocês que vai ter falta. E se tiver mais de 85% está reprovado. Certo? Então participem da aula online, porque eu estou aqui com vocês. Para não acontecer igual o semestre passado, que a gente ficava sozinho na turma. Como aconteceu comigo hoje de manhã, e eu vou te dizer, pense num desgosto. Falou, galera. Boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite. Good night. Tem chamada hoje não, Brunão? Tem. Já fiz. Tá difícil, viu? Cara, como eu gosto dos meus alunos, ó, bicho. Escreve aí, Nayane, seu nome completo. Nayane, cadê você? Cris Nayane Araújo. Escreva seu nome completo aí, vai. Pra eu poder marcar lá na chamada. Pronto. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Rapaz, tô apanhando aqui para ver se eu somo 1 mais 2 ainda no Excel. Cara, depois se precisar de ajuda, bicho, o YouTube, mano. Tem um ninja do Excel, tem um Excel não sei o que mais lá. Tu bota no YouTube. Como fazer média no Excel. Como somar. Como subtrair. Meu irmão, se tu ver a planilha que eu fiz no Excel, só pelo YouTube, instante, cara. É fácil. Você desenrola. Depois a gente faz um curso de Excel na FVJ.